Olá, meus amores! Então, que tá falando aqui é a Sheila, né? Mais um vídeo aqui para trazer conhecimento, esclarecimento, verdade. Mais um vídeo aqui no canal que tem um propósito de despertar o amor, né? Expandir a nossa espiritualidade e também a gente também divulgar o projeto que nós estamos fazendo, que é um grupo de pessoas aqui, não sou só eu, mas um grupo de pessoas que estão posicionadas desenvolvendo um projeto social para atender crianças e famílias, atendimento terapêutico para pessoas que não têm condições de pagar e pessoas que passaram por agressões, por abusos. Então, o projeto está se constituindo. Assim que o site estiver pronto, nós vamos divulgar para vocês, tá bom? E eu fui intuída aqui, né, pelo nosso amigo, vou falar assim, porque ele não gosta que as pessoas colocam ele como Deus, nosso amigo, né, Jesus, Sananda, para trazer mais conhecimento sobre as cartas de Cristo. Porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Algumas pessoas já conhecem, já leem, mas muitas também não conhecem. Só que esse livro, né, não sei se você já viu aqui eu falar do canal, ele não é um livro de uma leitura normal, é como se fosse uma Bíblia mesmo, tá? Não tem a linguagem da Bíblia, não tem. Não é essa a pretensão desse livro. É trazer a verdade sobre algumas coisas que ele viveu, inclusive quando Jesus, mas principalmente trazer a verdade sobre a evolução e o desenvolvimento espiritual, que nós precisamos aprender a conhecer e a colocar em prática na nossa vida. Então, eu fui intuída aqui para fazer algumas coisas aqui, vai ser muito legal. Primeiro, todos os dias eu vou abrir o livro e eu vou trazer a mensagem do dia. E eu vou gravar um short vídeo, que é esse vídeo pequenininho. Então, todo dia você vai poder vir aqui e ver um pedaço do livro que eu abri e a gente vai trazer esse pedaço aqui. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa eu vou trazer um pouco mais de conhecimento sobre o objetivo do livro, né? O objetivo dessas cartas e da mensagem que ele trouxe para o desenvolvimento espiritual e a evolução da humanidade, né? Então, neste vídeo aqui, ele pediu para eu ler aqui qual é o propósito dessas cartas, tá? Qual o propósito dessas cartas, né? Quem começar a ler o livro, na página 26, né? Ele já começa a falar sobre o propósito, que é na carta 1. Então, o propósito das cartas as cartas ela tem a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade, né? Então, ele fala aqui que o propósito dessas cartas é trazer uma nova consciência para o ser humano para daqui a 2000 anos, que começa agora, né, para os próximos 2000 anos, né? Então, em inglês, esse livro se chama O Retorno de Cristo. Não se chama Cartas de Cristo, né, no livro em inglês. E aqui, então, ele é dividido em 9 cartas, para quem não conhece ainda, tá? Cada carta, ele fala de uma coisa específica, de uma abordagem de um assunto específico. Então, eu vou ler aqui um parágrafo de cada carta e o que, que ele aborda nesse parágrafo, tá? Em cada carta aqui, para você ver o direcionamento do livro. E neste vídeo eu vou colocar também o link da editora oficial no Brasil, que foi a editora oficial que traduziu o livro e que também ela vende também, então ela necessita aí desse trabalho nosso também, tá bom? Então, na carta 1, Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar essas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças
por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento transformou de rebelde em um mestre e curador. Então, assim, né, rebelde, porque ele coloca aqui na carta 1, que ele fala, eu fui um rebelde. Eu sou igual a você. E você pode chegar onde eu cheguei. A todo momento aqui no livro, ele fala que nós somos iguais a ele. Que não existe diferença. A diferença é o nível de consciência que ele já estava ao nível de consciência que você está. E que é possível chegar onde ele está, o nível de consciência que ele está. Né? Na carta 2, ele continua aqui, ó. Ele continua a história de sua vida na Terra. Então, ele conta um pouco da história dele. O retorno com a sua mãe para Nazaré e a recepção que teve. Sua primeira cura em público e a tremenda reação das pessoas, né? A escolha dos discípulos e seus verdadeiros ensinamentos. Na carta 3, continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação. As coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus, o que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia. A atitude dos discípulos e a verdade em relação à sua ascensão. Então, é isso que tem aqui na carta 3. Na carta 4, Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente, até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre homens e mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Nessa carta 4, é muito, muito interessante, porque ele fala aqui o papel, né, do homem e o papel da mulher na essência espiritual. E como que a sociedade vive hoje, né? E como precisa se transformar. Qual é o ideal que nós precisamos desenvolver para viver este novo potencial espiritual aqui que ele está colocando. Na carta 5 e 6, Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Aqui, gente, nessa carta, ele fala sobre como foi e como é a criação de tudo. Ele explica aqui de física quântica. Então, dizem, né, para quem ainda não estudou física quântica, que Jesus veio ensinar física quântica e ninguém entendeu, mesmo na linguagem daquele povo daquela época. E ele continua ensinando física quântica e as pessoas continuam não entendendo. Né? A base da física quântica é que nós criamos a nossa vida e criamos quem somos através da nossa palavra, através das nossas emoções e das nossas atitudes. Nós é que criamos a nossa vida, né? Do jeito que ela está. Então, se a vida não está bom, precisa fazer aí uma reforma íntima para transformar a vida do jeito que você quer que ela esteja. Né? Então, ele fala muito isso daqui. Então, nas 5 e 6, Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz a alusão às crenças da ciência, das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a
individualização terrena e, portanto, necessário, mas também fonte de todo o sofrimento. Então, ele fala aqui bastante sobre o ego, que é necessário, mas é fonte de muito sofrimento na humanidade. E, a partir daqui, ele começa a explicar como que nós podemos abandonar, né? Assim, deixar o ego de lado, porque não tem como abandonar o ego, para deixar fluir Deus sobre nós. E começa a trazer um pouco na carta 7, tá? Então, na carta 7, Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual. O que realmente acontece espiritualmente e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Essa carta aqui, ela é, assim, para mim foi uma revelação. Tudo aqui nesse livro, tudo. Na carta 8, Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Então, nessa carta aqui, essa carta é bem profunda, ele mostra ali claramente, né? Quando a gente entra em fluxo com as leis da existência, nós adquirimos uma vida abundante de alegria e paz. Na carta 9, Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e dá uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Bom, então já foi confirmado por ele mesmo, através de canalização, inclusive uma canalização do canal Casa Plataforma de Oração, que essas cartas ele mesmo que trouxe. Já foi confirmado por ele, né? Aí tá a questão de acreditar ou não acreditar, e é uma escolha. Assim como eu estou passando por esse processo aqui, de acreditar na minha intuição e do que eu estou recebendo dos espíritos de Sananda, de mensagens, ou não. E aqui, inclusive, ele fala muito sobre isso, lá da carta 8 para 9, que o momento quando nós conseguimos dominar o ego, colocar o ego de lado, a gente abre um fluxo direto com Deus. E que ali tudo mais será acrescentado, que é esse estado da abundância infinita, da alegria e da paz. Hoje, eu posso dizer que eu vivo com muito amor, uma paz interior, assim, sobre tudo na minha vida, e que para mim estar aqui é levar não só a transformação e o conhecimento que eu venho adquirindo, porque eu estudo e eu continuo estudando, mas também mostrar que, assim como ele mostra aqui no livro, que nós conseguimos, né, chegar nesse ponto da perfeita autoestima, da alegria, do amor, né, do amor. O que é, de fato, a gente desenvolver esse amor? E começa com nós, né? Começa com a gente mesmo. Porque eu estava até conversando com um amigo ontem, né? E tá falando assim, né? Nós temos aí muitas parábolas e frases falando sobre o amor, né? Inclusive, a mais famosa é amai a Deus sobre tudo e todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E as pessoas ainda não entendem sobre isso. Ainda não.
Porque à medida que você ama a si, é à medida que você ama Deus. À medida que você ama o outro, é à medida que você ama a Deus. Então, se ama a Deus sobre tudo, ama a si e ao outro. E tudo está dentro de tudo, né? Então, não tem como você amar a Deus e não se amar. Não tem como você amar a Deus e não amar seu próximo. Independente de ser humano, animal, vegetal, não importa, porque tudo é criação de Deus. Tem muita coisa dentro dessa frase que a gente precisa estudar, estudar, estudar e praticar na nossa vida para ver ela acontecer na nossa vida. Porque não adianta só estudar o livro, ler e não praticar. Não adianta. Inclusive, uma das coisas que ele coloca aqui nesse livro, e ele fala assim: observa a sua vida como está agora, quando você começar a ler esse livro, e quando você terminar de ler esse livro, observe como ele estará. E ele fala que você perceberá uma grande diferença na sua vida. Então, essa mensagem que eu queria trazer, né, do Cartas de Cristo, eu vou colocar aqui no descritivo do vídeo o site oficial do Brasil, né, para quem quiser adquirir. Tem o PDF também, que é gratuito, que eles deixam disponível para quem não tem condição de comprar. Mas eu recomendo muito o meu livro de cabeceira. Eu, enfim, é o livro que eu leio todos os dias, né? Então, muita gratidão por você estar aqui. E aí, só para lembrar que a divulgação do canal, ela se dá através de compartilhar, de inscrever, de dar um like de positividade, que nós estamos nesse movimento, todos nós juntos, levando a mensagem de Deus, que é o amor. E quem está nos instruindo, né, dentro dessa mensagem, da gente adquirir amor dentro de nós para levarmos através das nossas atitudes, é Sananda, é Jesus e todos os espíritos benfeitores que aqui estarão e estão aí também junto com você. Então eu desejo para você uma semana assim de muito amor e transformação prática, né? Que é a reforma íntima, na prática, é você transformar a sua vida, cada atitude que você tiver. E fica aqui com o meu amor também, e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, um beijo.